Mico recente que eu paguei. Tava eu no sábado dormindo bem princesa, até que a campainha começa a tocar repetidamente e ninguém da casa atende. Aí eu lembrei que ninguém ia atender porque eles estavam trabalhando e que eu tinha feito uma encomenda na outra semana, ou seja, a campainha era pra mim. Acordei num pulo, botei meu vestido e abri a porta. Abri a porta não, eu escancarei a porta e disse pro moço: "Só um minutinho, viu?" Nisso, quando eu fecho a porta, eu noto um ventinho, senti uma coisa estranha. E aí, quando eu olho para baixo, eu vejo que eu tava com um vestido do lado ao contrário. O meu vestido era decotado nas costas. Ou seja, eu apareci completamente com as tetas para jogo. Só sei que eu pensei muito rápido, inverti o vestido, abri a porta, peguei a encomenda, mas o moço tava tão sem graça que nem olhou para mim quando entregou o pacote. O dia em que eu traí um cara por pura vingança. Pra vocês entenderem todo o contexto, eu namorava fazia 3 meses. E bem nessa época eu me mudei de cidade. Mas o meu namoro iria continuar normal. Pelo menos era o que eu achava. Antes de me mudar, eu conversei bem com o meu namorado. Ele me prometeu que nada mudaria, eu prometi o mesmo. Então, apesar de ser bem distante, eu fui embora tranquila. E tava dando certo, até que um certo dia ele me mandou mensagem falando que ia jogar bola com os amigos dele. E apesar de eu ter sido traída várias vezes no meu antigo relacionamento, eu acreditava no meu namorado. Eu realmente confiava nele. E nesse dia específico, ele estava na casa dele com outra menina. Eu nunca nem imaginaria que isso estaria acontecendo se não fosse pelo amigo da minha irmã. Ele passou na frente da casa do meu namorado bem na hora que essa menina estava entrando. Ele tirou uma foto e mandou para minha irmã. E foi aí que eu fiquei muito mal e comecei a ter uma ideia. Já posta a parte 2. Eu não acredito que eu não contei essa fofoca pra vocês ainda, gente. Saiu até no jornal e a personagem principal é minha amiga. Ela e o namorado estavam numa festa de cidade, sabe? Onde tem barraquinha dos dois lados da rua. Então, tiveram a péssima ideia de ir pra trás de uma das barraquinhas pra se beijar. Durante esse beijo, o brinco dela caiu no chão e o namorado dela foi, procurou, encontrou o brinco e devolveu. Depois disso, ficaram lá se beijando mais um pouco e decidiram ir embora. Só que o que eles não perceberam é que essa barraquinha que eles estavam atrás começou a pegar fogo. E esse fogo foi para outras barraquinhas. No dia seguinte, o policial estava na casa do namorado dela, porque uma câmera de cima pegou o namorado dela agachando no chão, fazendo alguma coisa no chão, e depois de alguns minutos o fogo começou. O vídeo não pegou o rosto da minha amiga, né, mas pegou o momento que eles estavam dando uns beijos, né, meio comprometedores, e a cidade inteira já tinha visto esse vídeo. Agora ele tinha que provar a inocência dele e manter a imagem de boa moça da namorada. Vocês não têm ideia do que ele fez, parte 2. O namorado da minha amiga teve a ideia de ir até a padaria, que ficava de frente a essa barraquinha que eles estavam se beijando, e lá tem uma câmera bem de frente. E nessa câmera dava pra perceber que alguma coisa caiu no chão, ele pegou e só isso. Continuaram lá mais um pouco e depois saíram. Isso inocenta ele. E também estava rolando a investigação, e aí chegaram à conclusão de que foi um curto-circuito. E toda a fiação vinha de cima, então o fogo não começou de baixo, onde ele estava procurando alguma coisa ou mexendo em alguma coisa. A inocência dele já estava ok, só que a cidade inteira tinha visto um vídeo de uma menina ficando com ele e imagens comprometedoras. Tiveram a ideia de dizer que ele estava traindo a namorada, assim a imagem da namorada seria preservada. Todo mundo da cidade acha que a minha amiga perdoou uma traição e continuou com ele, mas ela achou melhor assim. Oi, vou te contar um negócio. Mas você precisa me falar. Quando você entra no seu telefone, qual é o primeiro aplicativo que você vai? Quê? Pra onde que o teu dedinho nervoso te leva? Então, hoje em dia eu não vou conseguir adivinhar. Mas volta uns 5 anos atrás. Era esse aqui, não era? O vício bateu na porta e o brasileiro abriu. Não tinha um ser que não jogava isso aqui. Foram tantas horas correndo do trem. Pois é, mas o babado vem agora. Teria um motivo por trás da criação desse jogo. O que teria inspirado o criador? E é o seguinte, o jogo seria uma homenagem ao filho do criador dele. Mas como assim? Sabe o cara que criou o jogo? Então, ele tinha um filho. Só que o filho dele acabou falecendo por conta de um acidente enquanto ele estava andando de skate bem pertinho das linhas do trem. O jogo seria uma homenagem. Tanto que, olha que eu fui fazer o teste, pra ver se era real mesmo. Mas enfim, quando você consegue pegar o skate no jogo e sem querer acaba batendo no trem, que é quando você perde, o jogo não acaba pra você. Você tem uma segunda vida, como se fosse uma segunda chance. E o motivo disso seria porque o pai, o criador, queria que o filho dele também tivesse tido essa segunda chance. Que ele tivesse saído vivo do acidente. Ai, mas essa história é real mesmo? Rufem os tambores. Pelo que parece, é tudo mentira. Só uma fake news da internet. Tanto que os donos do jogo se pronunciaram. Falaram que isso era mentira, tinha nada disso. Que na verdade o jogo foi criado para homenagear
a cultura e diversidade das ruas, de todo esse mundão lá fora. O povo tem uma criatividade, né? Eu tava me chorando toda quando descobri. Aí fui ver a mentira. História de quando a minha mãe quebrou 2 costelas de um homem. Na época eu tinha uns 9 anos, eu era bem criança. E era bem no dia do carnaval. A minha mãe ia pra um bloquinho com as amigas dela e acabou me levando também. E como eu era criança, logo eu cansei e fiquei ali sentadinha. Até que um homem muito bêbado ficou atrás de mim, tentando chamar minha atenção, e claramente com outras intenções. A minha mãe pediu pra ele sair de perto de mim várias vezes, mas ele não saiu, ele continuou. Até que uma hora ele veio tão perto de mim que eu acabei caindo e ralando meu rosto inteiro. Eu comecei a chorar muito na hora e uma amiga da minha mãe me pegou e levou pro carro. E depois de muito tempo, a minha mãe entrou no carro e começou a dirigir igual louca, sem falar nada. A gente viu o homem no meio da rua e ela não pensou 2 vezes em atropelar. Ela estava tão, mas tão brava que eu jurava que ela faria algo pior. Mas no fim, ela só quebrou as costelas mesmo. Depois de um tempo, a esposa dele apareceu e falou que ele merecia isso. Essa é a história de quando meu marido engravidou a amante dele. Pra contextualizar, eu conheci meu ex e foi tudo muito rápido. Logo eu engravidei sem querer e ele nunca me dava total atenção. Inclusive, quando eu tive o nosso filho, as enfermeiras até acharam que meu bebê não tinha pai porque eu fiz tudo sozinha. Ele só apareceu no hospital depois que o nosso filho já tinha nascido e ainda por cima apareceu com uma amiga dele. Mas eu sempre fui muito bobinha e confiava cegamente nele. E essa amiga dele era casada também, e eles sempre passavam muito tempo juntos. Eu nunca quis parecer tóxica, então eu nunca falei nada, até porque ela também era casada. E detalhe, ela também estava grávida. Enfim, assim que eles chegaram no hospital, ela carregou meu bebê, conheceu meus pais, eu toquei na barriga dela, tava super feliz por ela. Só que vocês nem imaginam. Enfim, eu tava levando tudo numa boa, até eu receber uma mensagem do marido dela, me perguntando se eu queria saber o quão ruim estava a situação. Eu, inocente, achei que era só uma piada, talvez uma brincadeira. Então eu olhei pro meu ex e falei, viu, o marido da sua amiga me mandou uma mensagem. E foi aí que as expressões dele mudaram completamente. E eu nem tinha falado pra ele o que tava na mensagem. E ele simplesmente começou a contar tudo pra mim, inclusive que ela estava grávida dele. Eu só conseguia chorar e pensar quantas vezes eu fiquei em casa sozinha e grávida enquanto ele saía pra almoçar com ela, pra ajudar ela, estar com ela, enfim. E detalhe, o caso que eles tinham já fazia 3 anos. Eu me separei dele, ele assumiu aquela amiga por um tempo e quando o bebê deles nasceu, ele abandonou ela também. Tava numa reunião de trabalho, tinha que